E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa para estudarmos as aplicações de derivadas. Agora adentramos na interpretação ou construção, porque a gente tem os softwares para fazer isso, por exemplo, o nosso querido GeoGebra, que viemos na aula anterior de lá, já com essas ideias primordiais de gráficos. Particularmente, vamos nos ater a situações onde ocorrem máximos ou mínimos. Inclusive, vamos estudar os chamados problemas de otimização, problemas ótimos, ou com valores máximos ou com valores mínimos. Se liga, na aula anterior, a gente propôs que vocês manipulassem, fizessem manipulações. É bem interessante essa ideia prática, para que vocês possam compreender os conceitos que serão dados aqui, apesar de que a gente vai voltar eventualmente lá no GeoGebra também, agora com o conceito estabelecido, com o teorema, com a definição, com a informação, porque antes vocês foram propostos a manipular o GeoGebra com determinadas funções e fazer algumas observações de crescimento, de decrescimento, de picos, de fundos de vale, tá? Dos gráficos, dentre outros. Beleza? Então, com aquelas informações observadas empiricamente, a gente não usou muitas ferramentas no GeoGebra, existem outras ferramentas que dão maior precisão. A gente vai estar vendo ao longo desse tempo de estudo desse tópico de aplicação de derivadas, beleza? Mas enfim. Então, como eu falei, a partir dessa aula vamos começar a ver os conceitos, ok? Para fortificar, né, afirmar que vocês observaram empiricamente na aula anterior. Se liga. Máximos e mínimos relativos, nosso primeiro conceito. Um máximo relativo de uma função é um pico, o ponto máximo do gráfico em relação a qualquer outro ponto vizinho a ele no gráfico. De forma análoga, um mínimo relativo é um fundo de vale, é o ponto mínimo do gráfico em relação a qualquer outro ponto vizinho. O máximo relativo não precisa ser o ponto mais alto do gráfico. É máximo somente em relação aos pontos vizinhos. Frisando bem. Da mesma forma, o mínimo relativo não é o ponto mais baixo do gráfico. Beleza? É isso. Vamos continuar. Veio uma situação geométrica aqui, um esboço gráfico, registro gráfico, e continuar as informações. Fica aí. Então, meu povo, continuando aqui. Após vermos a definição de máximos ou mínimos relativos, vamos entender com a situação gráfica, como eu falei. Tá? Podemos também fazer essa situação gráfica no GeoGebra. Na verdade, já fizemos intuitivamente, com algumas instruções, com algumas indicações para que vocês pensassem sobre. Tá? Aqui é depois de ver o conceito, né? Nós temos mais segurança em apontar graficamente uma situação com máximos ou com mínimos relativos. Tá? Eu tenho aqui esse pedaço de esboço gráfico de uma determinada função, qualquer f de x, e nela eu posso identificar picos e fundos de vale. Tá? Fundos de vale e picos. Aqui também tem mais um fundo de vale. Beleza? Então, nos fundos de vale, o menor valor da função, que tem menor imagem, vai equivaler ao quê? Ao mínimo relativo. Relativo a quem? Aos seus vizinhos. Em relação aos seus vizinhos, ele é o menor. Tá? Então, mais ou menos por aqui, nós temos, vou considerar aqui um valor A, um fundo de vale. Temos também aqui um valor B como outro fundo de vale. E temos também aqui um valor C, mais ou menos aqui, né? Não está perfeitamente colocado, mas a gente pode descobrir perfeitamente esses valores, a gente vai aprender a fazer isso, tá? Um outro fundo de vale. Eles têm imagens menores, né? Se eu pensar na função, as imagens deles
A do B é menor do que a do A. Mas em relação aos vizinhos aqui dessa região, tá? É a menor de todas. Então eu tenho fundos de vale da função, onde certos valores são os menores de todos da função, que geram os menores valores da função possíveis naquele local, naquele fundo de vale, naquele momento da função, tá? Assim como acontecem os fundos de vale, eu também terei, aqui eu devo ter um pico, valores máximos relativos em relação a todos os outros ao redor, todos os outros vizinhos dele. Esse ponto D aqui, esse valor D aqui é um pico, assim como eu terei um valor E aqui, mais ou menos, como outro pico, beleza? Tem margens maiores possíveis na função, tá? Enfim, mas são relativos. O D é o máximo aqui nesse intervalo, o E é o máximo aqui nesse intervalo de valores, o E é o maior, assim como nesse intervalo de valores, o C é o maior. Então, a cada intervalo de valores eu tenho valores mínimos e valores máximos relativos, tá? Isso são máximos e mínimos relativos na função. Picos e fundos de vale, beleza? Bom, conhecendo os intervalos nos quais a função é crescente ou decrescente, a gente aqui consegue facilmente observar, ó, nesse momento ela decresce. Ela decresce até onde? Até o valor de A. A partir do valor de A ela cresce. Cresce até onde? Até o valor de D, pensando nos valores em x, que são os valores do domínio da função. De D até o B, a função já é o quê? Decrescente. Então, os máximos relativos e mínimos relativos, eles estabelecem essa limitação onde a função cresce e onde a função decresce, beleza? Eles limitam. Então, conhecendo os intervalos nos quais a função é crescente ou decrescente, pode-se facilmente identificar os máximos e mínimos relativos, porque nesse momento ocorre a mudança. O máximo relativo ocorre quando a função deixa de ser crescente para ser decrescente. Então, a função, ó, está aqui crescente, perdão, a função está aqui, subiu, chegou aqui no máximo, desceu. Então, era crescente e depois se tornou decrescente. Já o mínimo relativo ocorre quando a função deixa de ser decrescente e passa a ser crescente. Então, ó, desceu, decresceu, chegou aqui no mínimo relativo B, voltou a crescer até o máximo relativo C, onde voltará a decrescer. Então, os máximos relativos e os mínimos relativos estão intimamente ligados com os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Beleza? Vamos prosseguir. E aí, meu povo, se liga aqui. O que acabamos de falar resume-se ao seguinte, ou seja, a derivada no ponto x0 será nula, ou a derivada no ponto x0 não estará definida. Se isso ocorrer, esse x0 eu chamarei de ponto crítico do domínio da função, ou ele é uma abscissa de um ponto da função, e esse ponto é um ponto crítico, tá? Se liga. Então, determine os pontos críticos da função dada por f de x igual a raiz cúbica de x ao quadrado. Bom, para trabalhar com pontos críticos algebricamente, acabei de ver pelas informações que eu precisarei ter o quê? A derivada da função. E é fácil obter a derivada da função. Quem é a derivada da função? Então, sendo f' de x, derivada disso é 2 terços de x elevado ao quê? 2 terços menos 1, menos 1 terço. Menos 1 terço. Ou seja, é 2 sobre 3 raiz cúbica de x. Massa. Essa é a derivada, tá? Então, a partir da derivada, o que eu vou procurar? Eu vou procurar
pontos x0 do domínio, tais que ele anule a derivada ou gere uma indefinição, a derivada seja indefinida naquele ponto, ou seja, ela não exista. Vamos interpretar só algebricamente. Eu posso até ir para o registro gráfico, posso usar o GeoGebra e tal, ver a função. Se eu jogar a função no registro gráfico, eu vou ver melhor, tá? Enfim, eu vou conseguir enxergar logo o máximo, o mínimo, se tiver o ponto onde a função não está definida, ou melhor, não tem derivada definida, perdão. Então, eu tenho essa expressão na derivada, aí eu vou pensar o seguinte: f' de x é igual a zero quando isso, eu estou procurando valores de x que zerem a derivada. Quando é que a derivada é zero? Quando isso for zero. Quando é que isso é zero? Não existe x pertencente a R tal que isso seja zero. Porque uma fração nunca é zero. Essa fração só seria zero? Não, não seria zero. Não pode ser zero nunca. Tá? Então eu nunca posso anular essa fração, porque o numerador dela vale 2. Então não existe x0 que zere, que anule a derivada. Inclusive essa função ela não vai ter pontos explícitos de máximo, mínimo, relativo. Jogue no GeoGebra e verifique. Tá? Em contrapartida, e não existe derivada, aqui não existe x que anule a derivada, mas não existirá derivada quando x for igual a zero. Concorda? Se você jogar zero aqui, você está dividindo por zero. Isso não existe. Então eu tenho que pensar quando é que eu tenho uma não existência. Qual é a restrição da derivada? É onde ela não existe. A restrição é onde ela não existe. Quando x for igual a zero. Então, quando x for igual a zero, é o ponto onde a derivada não existe. Logo, se eu jogo x igual a zero na função, f de zero é igual a raiz cúbica de zero, ou seja, zero. Daí, 0, 0 é o ponto crítico da função. Olha só, eu estou investigando pontos críticos. Se eu tivesse um valor que anulasse a derivada, esse valor seria ponto crítico, tá? Esse valor seria ponto crítico, e aí, melhor, seria a abscissa crítica. Seria a abscissa de um ponto crítico. Aí, para achar o ponto, eu jogaria a abscissa aqui, como eu fiz, e acharia o valor. Então, eu teria um ponto, né, que anulou a derivada. Mas nenhum ponto anula a derivada, nenhum ponto do domínio, nenhum x0 anula a derivada. Eu observei isso aqui. Pronto. Aí eu vou para outra opção. Quando é que ocorre um ponto crítico? Quando eu anulo a derivada ou quando a derivada não existe. A anulação da derivada não rola. Não rola porque não existe nenhum número que anule isso. Mas não existe a derivada quando x for zero. Porque essa expressão aqui ela não vai existir quando x for zero. Porque eu não posso pôr zero no denominador. Então, x igual a zero é uma abscissa de ponto crítico. Para achar o ponto crítico, eu faço o quê? Jogo o x na minha função, que é um ponto da função que eu estou procurando. A derivada é só um caminho para analisar o ponto crítico. Então, joguei o x na função, f de 0 é 0. Pronto. Logo, a origem é um ponto crítico da função. Jogue lá no gráfico, tá? Jogue o gráfico. Você vai observar que esse ponto é um ponto da função, mas é um ponto que a derivada nesse ponto ela não vai existir, né? A reta tangente ela vai ter um comportamento vertical, se você pensar geometricamente lá. Mas enfim, a gente pode discutir isso melhor no futuro, em outras situações também, e com o GeoGebra. Inclusive, próxima aula, eu voltarei com o GeoGebra antes de virmos aqui para o quadro. É isso. A aula foi um pouco extensa, com muitas informações,
mas espero que tenham gostado e compreendido. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!